Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Nós cantamos aqui Maravilhosa Graça. E o texto que nós vamos ler diz justamente sobre isso, sobre essa graça que nós recebemos e essa graça que nós devemos manifestar também aos outros. Efésios 2, versículo 1 ao 10, diz assim: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza, então, merecedores da ira, como todos. Mas Deus é tão rico em sua misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá então apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar disso, pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão então planejou para nós. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia nessa manhã, para que o Senhor fale conosco, para que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração e nós possamos compreender, porque diz-nos, ó Senhor, a Tua palavra que aquele não entende, o maligno vem e rouba. Ó Deus, não deixa ser furtado de nós, Senhor, a revelação da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Semana passada nós meditamos que devemos ser uma comunidade que acolhe todas as pessoas, e nós vimos isso em Romanos, nós meditamos sobre isso, porque se nós fugirmos desse ponto central de igreja, que deve estar aberta para receber as pessoas, nós fugimos daquilo que nós fomos criados como propósito, e nós vimos então que exige de nós algumas coisas, exige renunciar a nós mesmos e também renunciar todo o nosso egoísmo religioso. Além disso, é preciso termos um coração disposto para receber os outros, disposto para acolher os outros, e acima de tudo, quando nós estamos abertos a receber todos, nós estamos confessando uma fé, algo que nós confiamos que Deus pode transformar todos. Então, a partir do momento que nós nos abrimos para receber todos nesse local, é porque nós confiamos que Deus pode transformar todos aqueles que se rendem a Cristo Jesus. Hoje eu quero continuar então o sermão de semana passada, quero continuar essa reflexão sobre o mesmo tema. Nós poderíamos dizer parte 2, de braços abertos, parte 2. Gordon MacDonald, ele disse certa feita que o mundo pode fazer tão bem ou até mesmo melhor do que a igreja.
O mundo pode construir casas, pode dar comida ao faminto, alimentar o faminto, ele pode cuidar dos enfermos, mas existe uma coisa que ele não pode fazer. E essa coisa se chama graça, que a igreja pode oferecer ao mundo. Graça, o favor de Deus. E Jesus sabia que apenas falar sobre graça em palavras não bastava. Graça precisava ser compreendida. E Jesus, então, ele tem diversas parábolas contextuais para aquela época para explicar graça. Ele fala de Deus como sendo o pastor, a qual deixa as suas 99 ovelhas e vai atrás daquela uma, a qual havia se perdido. Graça. Deus fala de um pai, Jesus fala de um pai, a qual o filho havia o rejeitado e pedido toda a herança. E quando ele perde essa herança e cai em si, ele decide voltar para o pai. O pai então o recebe de braços abertos. Jesus está ensinando graça. Jesus conta uma parábola de uma mulher que se alegra ao encontrar uma moeda que se havia sido perdida. O que Jesus estava ensinando? Graça. Então Jesus nunca usou termos teológicos para ensinar graça. Ele era a própria graça revelada nele mesmo, mas também ele usava de forma para que o povo entendesse e compreendesse o que é graça. O que eu quero dizer com isso é que meu receio hoje, como igreja, é que nós sabemos muito como graça, porém sabemos como algo teológico. Nós sabemos explicar a graça, o que é graça irresistível, o que é graça irresistível, o que é graça barata, o que é hipergraça. E assim se vai, nós sabemos explicar muito bem todos esses termos. Mas o meu receio é que nós não sabemos encarnar a graça. Nós não sabemos viver a graça na prática, apenas mostrando a pessoa que Cristo é Jesus e o recebe de volta, e o recebe por meio da sua igreja, do seu corpo. Às vezes nós podemos saber de forma muito teológica, mas não sabemos viver isso na prática. Receber a ovelha a qual havia se perdido. Não sabemos nos alegrar com a dracma que foi encontrada. Não sabemos abraçar aquele que um dia rejeitou. A aceitação é a ação indireta mais palpável da graça. E isso foi provado em Cristo. Ele nos aceitou de volta para Ele. Não é nós que aceitamos. Cristo, quando morreu na cruz, Ele nos aceitou de volta. O convite de Jesus nunca foi: arrume sua vida e quando tudo estiver bem, você vem e me siga. Nunca foi assim. O convite de Jesus é: venha como estás. Venham todos. E a partir então da transformação, a regeneração, nós começamos a viver então uma santificação progressiva, a qual nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Então vá e não peques mais. Mas Jesus não inverteu isso, dizendo: olha, se endireite e venha. Já pensou se Jesus tivesse feito isso para conosco? Arrume sua vida e depois você venha e me siga. Jesus apenas nos aceita. E Efésios capítulo 2, do 1 a 10, acaba então com qualquer pré-requisitos espirituais para seguir Jesus no início. Com qualquer ideia de ser aceitável, com qualquer ideia de superioridade. Efésios capítulo 2 destrói a ideia de que alguém pode se tornar aceitável a Deus pelos seus próprios esforços. Ninguém pode se tornar aceitável a Deus pelos seus próprios esforços. Então, algumas coisas aqui nesse texto bíblico, algumas verdades que ficam bem claras para nós. E às vezes nós destrinchamos o texto
como eu disse, de forma bem teológica, buscamos, que não tem nada de errado, mas apenas expressamos algo que nós conhecemos na teoria, mas não conhecemos na prática. E eu gostaria de meditar com vocês sobre isso, sobre o que esse texto nos revela. Primeiro, Deus não está em busca de pessoas perfeitas, porque se Ele estivesse em busca de pessoas perfeitas, eu garanto para você que nem eu e nem você estaria aqui. Deus não está em busca de pessoas perfeitas, Deus está em busca daquele que vem a Ele como está, e depois a partir de então busca a santificação para se parecer mais com Cristo. Mas o pré-requisito para vir a Jesus é somente vir. Não existe pré-requisito espiritual, não existe um Deus que busca a pessoa perfeita para primeiro, depois o segui-lo. E isso está bem claro para nós. Vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos, não poucos, muitos pecados, muitos, nos quais vocês costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele existe, o inimigo da nossa alma existe, ele está por aí. Ele é esse espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós, absolutamente todos nós, vivíamos desse modo. Vivíamos iguais a eles, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. E éramos, todos nós aqui, éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais, como todos. Então não existe superioridade religiosa, não existe primeiro se tornar aceitável, não existe nada disso. Diante do patamar de Deus, se nós não confessamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós somos tão merecedores da ira quanto eles. E Paulo começa lembrando então os crentes de Éfeso e nos lembrando quem éramos, qual era a nossa situação. Nós éramos desobedientes, vivíamos apenas atrás da satisfação, andávamos segundo o curso desse mundo, inclinados para os nossos desejos carnais, obedecendo a uma cultura que vai contra Deus. O resultado disso é que todos nós merecíamos a ira de Deus. Irmãos queridos, se você se encaixa aqui, eu tenho certeza que você se encaixa, mas às vezes você não consegue ver isso. A igreja é uma comunidade de imperfeitos, Por isso que eu falo que não existe igreja perfeita. Por quê? Porque como que vai existir uma igreja perfeita se ela é formada de pessoas imperfeitas? Não existe aqui na terra uma igreja perfeita. Você vai ver falha aqui, vai ver falha em mim, vai ver falha no conselho, vai ver falha no seu irmão, a sua irmã aí do lado, você vai ver falha. Por quê? Porque a comunidade é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Ou seja, a igreja não é museu de santo. A igreja é hospital de pecador. É isso que é uma igreja. Eu me lembro de uma história, eu não fazia parte ainda, isso há 28 anos atrás, quando fundaram o Grupo Timóteo. E a intenção era compartilhar realidade, verdades, como pastor. E o nosso grupo trabalha em 3 áreas, 3 pilares, sua vida com Deus, sua vida com a família e sua vida com a igreja. Então, na hora de compartilhar, durante 2 dias, primeiro você compartilha como está a sua vida com Deus. E é para você ser verdadeiro, porque ali é o ambiente para você dizer mesmo a verdade.
Esse último, chegamos a um encontro, um falou assim, ó, este é o meu último encontro. Por quê? Porque a minha vida com a família, eu vou voltar em casa e vou deixar minha esposa e vou embora. Um pastor. Ele não diz isso para a igreja. E ele disse, não vou mais. Então, nós lá no nosso grupo temos alguns pastores que são psicólogos, começaram agora a acompanhar, e está tudo bem. Mas e se ele não tem lugar para dizer isso? Para falar isso? Então, vida com Deus, vida com a família e vida na igreja. E aí quando fundaram esse grupo, no primeiro encontro, já disseram antes, é para ser verdadeiro. Aqui é um ambiente para isso. E aí começaram, e o primeiro disse, a minha igreja está tudo bem, lá estamos prosperando, estamos não sei o quê, olha, não tem problema nenhum. E foi passando, o outro já viu a primeira, quis competir. Não, lá nós temos não sei quantos membros, e está tudo bem, financeiramente. Aí foi passando, quando chegou no último, o Ricardo Barbosa, que foi o fundador, disse, a minha igreja é bem bíblica. A minha igreja tem irmão brigado com irmão. A minha igreja tem família que estão querendo se separar. A minha igreja tem filho respondendo ao pai. A minha igreja eu acho que é bem bíblica. Porque a minha igreja é uma igreja de imperfeitos. Porém, por entendermos que nós somos imperfeitos, nós buscamos então, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e Deus cresce com graça na nossa comunidade. Mas tem problema. Porque se Deus estivesse procurando a igreja perfeita, pessoas perfeitas, não acharia ninguém. Então Paulo começa nos lembrando disso. Que a igreja é uma comunidade de imperfeitos. Igreja não é museu de santos, mas é hospital para cuidar de pecadores. E quando fingimos sermos perfeitos, nos enganamos a nós mesmos e enganamos os outros, querendo passar um ar de perfeição, um ar de santidade que não existe. E aqui, na reunião dos crentes, dos santos, porque foram justificados em Cristo Jesus, e Ele nos decreta santo, aqui seria o lugar menos possível para a pessoa fingir quem ela não é. Não deveria ser o lugar para fingirmos. E eu me lembro, Becker diz assim, eu não te digo quem eu sou, porque se eu disser quem eu sou, você não gostará mais de mim. E muita gente vive essa vida fingida, mas não tratando para curar a ferida que está aberta, o pecado. Porque muitas vezes nós não estamos abertos a receber, acolher e ouvir o que aquela pessoa quer dizer. A igreja deve ser esse lugar onde nós não poderíamos fingir ser quem nós não somos, para que assim Deus venha manifestar a sua glória no nosso meio. E aqui nós vimos semana passada qual é a glória de Deus manifesta no âmbito da comunidade: transformação de vida. E Deus deseja manifestar a glória dele, ou seja, transformar vidas na igreja. Não podemos ser essa igreja onde pessoas não precisam fingir para serem aceitas. Você já pensou que às vezes pessoas fingem para ser aceita? Isso acontece na sala de aula, um menino finge ser aquilo que ele não é para ser aceito por um grupo. Isso acontece no trabalho e acontece na igreja, para serem aceitos. Essa é a única maneira que nós podemos ajudar aos outros, para crescermos juntos em tudo que Deus quer que sejamos, porque quem faz a transformação é Deus na vida das pessoas. Se nós não pudermos fazer isso, ou seja, se nós não pudermos sermos autênticos, nós estamos brincando de ser igreja. Quando a igreja cria, irmãos, pré-requisitos para receber as pessoas, nós estamos dizendo às pessoas que Deus só aceita ela
quando ela for aceitável. E para ela ser aceitável, ela precisa fingir. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz: Deus te aceita para te transformar, para mudar a sua vida, para libertá-lo do pecado. Deus te aceita. Então, ao invés de criar pré-requisitos de aceitação, o que nós podemos fazer? Ao invés de fazermos de uma forma que a pessoa precisa fingir aquilo que ela não é, para estar conosco, o que nós devemos fazer? Isso nos leva para o segundo ponto aqui para meditarmos. Nós podemos então criar uma cultura de manifestação de graça. Ou seja, aquilo que nós recebemos, porque só quem foi agraciado pode manifestar a graça. Só quem é agraciado pode criar a cultura da graça. E é isso que Paulo nos mostra. Mas Deus, sabe quem vocês eram? Vocês sabem agora, mas deixa eu mostrar o outro lado. Mas Deus, que é tão rico, tão absurdamente rico em misericórdia, nos amou tanto, tão absurdamente, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça então vocês são salvos, pela graça, pois Ele nos ressuscitou com Cristo, e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, olha agora, Deus poderá apontar-nos como exemplo. Está vendo ali? O Robert? Está vendo ele? Não merecia. Ele não merecia. Não tinha nada nele que eu olhasse e falasse assim: nossa, tem alguma coisa nele que me chama a atenção. Não tinha nada. Mas Deus pode apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça. Deus vai olhar e falar assim: ó, está vendo aqui essas pessoas? Eles são exemplo da minha graça. Está vendo aquela pessoa que você às vezes não dá valor nenhum? Assim como você é exemplo, ele também pode se tornar exemplo da minha graça. Perceba que a transição que Paulo faz aqui, ele passa de nós, quem éramos e o que fazíamos, e faz uma transição para quem Deus é, misericordioso, e o que Ele fez: deu seu Filho Jesus, e nos salvou pela graça. Ou seja, fomos aceitos por Deus, quando éramos totalmente inaceitáveis. É isso que Paulo está fazendo nessa transição. Vocês eram inaceitáveis, agora vocês se tornaram aceitáveis. Mas não por vocês, mas pelo que Deus decidiu amá-los e entregar o seu Filho por você. Entretanto, muitos presumem que eles nunca serão aceitáveis, até que mudem. Nunca. Então não se iniciam na jornada da fé. O nosso papel é mostrar que eles não precisam se sentir aceitáveis. O nosso papel é mostrar para que Deus os aceita, e é Ele quem irá transformar a vida deles. E assim, muitas vezes, nós corremos o risco de inverter isso, pois a linha de que Deus decidiu fazer é: Deus aceita e depois Ele muda. Deus aceita e nós nos submetemos à palavra e então mudamos, pelo poder do Espírito Santo. Mas às vezes nós invertemos: primeiro você muda e depois Deus te aceita. A igreja deve ser esse representante para os seres humanos, para as pessoas, para a sociedade, que ao invés de condenarmos diretamente,
Ela deve ser aquela que aceita, atrai, leva para Cristo. E o Espírito Santo pode transformar a vida dela, se assim ela se render à palavra de Deus. O Espírito Santo convence do pecado. Assim também como nos convenceu do nosso pecado, e não de poucos pecados, mas de muitos pecados. Todos, absolutamente todos, precisam saber que apesar de tudo, tudo que passaram, tudo que fizeram, tudo que cometeram, eles podem ser perdoados. O grande exemplo para isso, sabe quem é? Quem é o grande exemplo para isso? Que Deus aponta e diz: olha aqui o exemplo das minhas imensuráveis graças. Sou eu e é você. Nós somos o grande exemplo para isso. Por isso, muitas vezes, declarações teológicas apenas como: Deus morreu por você, pelos seus pecados, e Ele pode te regenerar, santificar, justificar, santificar, e santificar na glória para nunca mais, porque um dia o Senhor há de voltar. E aí você explica toda a escatologia. E às vezes, tudo isso daí pode estar desassociado da prática, quando nós não estamos prontos para receber as pessoas. Pode estar totalmente desassociado da nossa vida, o que nós sabemos. Então é necessário nós criarmos essa cultura de manifestação de graça, para que as pessoas venham e não precisem fingir quem não são, mas que abram o coração, confessem os seus pecados, os seus dilemas, as suas dificuldades para nós, e nós acolhamos e apontamos para Cristo, aquele que pode perdoar os pecados e salvar, libertar e transformar a vida de todos, porque assim aconteceu conosco. Então, no primeiro ponto, nós temos quem éramos, o que fazíamos. No segundo, nós temos quem Deus é e o que Ele fez por nós. O terceiro é esse último convite de nós então olharmos para os outros e ver aquilo que Deus vê. Todo ser humano tem um valor eterno quando estão nas mãos de Deus. Todo ser humano tem um valor eterno quando estão nas mãos de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras. As pessoas dizem: ele é tão bonzinho, ele faz tanta coisa, olha só, é impossível esse cara não ser salvo. Não é por causa disso que ele é salvo. Ele é salvo por causa da graça de Deus, aquilo que ele confessa e entende que essa graça é suficiente para salvar ele. E aí ele diz: para que ninguém venha se orgulhar, e aqui eu quero frisar, pois somos feitura, não é isso que diz na tradução? E feitura quer dizer poemia, poema, e a tradução da NVT fez como: somos a obra-prima de Deus, criados, a obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Irmão, se você observasse um quadro de um autor famoso, de Rembrandt, né? Aquele cara bem famoso, os quadros dele valem um absurdo. Se você observasse esse quadro valiosíssimo, porém você encontrasse ele com uma sujeira de lama, coberto de sujeira de lama, mas você visse que esse quadro era de Rembrandt, e você sabe que aquele quadro vale milhões e milhões de dólares, mas ele está sujo de lama, você deixaria ele na calçada? Ele vale milhões e milhões de dólares. Eu tenho certeza que assim como eu, você pegaria esse quadro,
mesmo sujo de lama. Você pegaria esse quadro, levaria para a sua casa, por quê? Porque ele vale milhões e milhões de dólares. É assim que Deus vê todos aqueles que se iniciam na jornada da fé. É assim. Deus os aceita ainda sujo. Eles estão sujos, mas tem um grande valor. É a obra-prima de Deus. É a obra-prima da criação, a coroa da criação. E nele foi colocado algo de Deus, quando soprou nas narinas de Adão. Deus vê justamente assim. Sujo como lama, mas tem um valor. Porém, se você decidisse, eu vou limpar esse quadro. Só que você não tem preparo para limpar o quadro. Você iria tentar limpar esse quadro então iria perder todo o valor. Por quê? Porque você não sabe, você estragaria um quadro que vale milhões e milhões de dólares. Mas se você decidir levar um especialista desses que restauram quadro, e também é milhões de dólares para eles restaurar esses quadros famosos, ele não perderia valor. E é lógico que eu não estou falando de quadro, eu estou falando de gente, eu estou falando de ser humano, eu estou falando da obra-prima criada por Deus, pessoa, é disso que eu estou falando. Que o especialista, que limpa de um jeito, que restaura de um jeito, que não perde valor, é Deus. Nós não temos o preparo para consertar as coisas, os seres humanos. Nós não fomos preparados para consertar o outro ser humano. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos. Mas existe aquele que é perfeito, que pisou nessa terra. Ele pode restaurar toda a obra-prima, a obra de arte que foi criada por Deus. Irmãos queridos, quando as pessoas começam a tratar umas às outras, os seres humanos, como Efésios 2:10, a obra-prima de Deus, quando nós começamos a enxergar isso, mesmo que esteja por debaixo da lama, do pecado, da fisionomia, mesmo que esteja por debaixo do vício, mesmo que esteja por debaixo da droga, do álcool, mesmo que esteja por debaixo de todas essas coisas que a cultura estão tentando mudar, quando nós começarmos a enxergar que debaixo daquela lama tem algo valioso, que é a criação de Deus, a obra-prima de Deus, mesmo que ele esteja sujo de lama, quando nós começarmos a enxergar e tratar desse jeito, a graça do Pai cresce na vida deles, e nós podemos crescer juntos como igreja. Agora pare e pense, e eu quero que você imagine a pessoa que você convive, às vezes mais diferentes do âmbito religioso, sabe? Aquela pessoa, talvez você convive no trabalho, convive na escola, ou apenas passa por você. Eu quero que você imagine essa pessoa, quando você olha para ela, o que você vê? Você vê a obra-prima, o valor que Deus imprimiu em cada ser humano, e consegue identificar isso de tal forma, que dedica então tempo para que ela conheça esse Criador que a criou? Ou você vê a lama? O que você vê quando você olha para as pessoas? Nosso desejo de perfeição muitas vezes é o que nos torna mais rápidos a vermos a lama e mais lento em ver o valor.
A nossa ânsia por perfeição em nós mesmos e nos outros faz mais fácil nós identificarmos aquilo que é errado do que aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa. A nossa ânsia de que todos sejam como nós, e se for como nós, na verdade, eles estão perdidos, porque nós somos imperfeitos. E nós não colocamos um mediador que há entre nós e Deus, que é Cristo. Pensamos que é somente nós, e nessa ânsia de que pessoas sejam iguais a nós, a gente não consegue ver o valor, nós enxergamos a lama. Todas as pessoas que estiverem dispostas a caminhar com Jesus, abandonar o seu pecado, deixar que Jesus transforme sua vida, Deus gentilmente limpará a lama do pecado que está por cima da obra-prima, a arte da criação de Deus. Todos, absolutamente todos. Jesus entrou na história para nos limpar, não é isso? O sangue carmesim de Jesus nos lava, nos purifica, Ele nos limpa da lama do nosso pecado, e através do seu sangue Ele nos torna limpos, porque todos nós éramos, Paulo diz, éramos, vivíamos, todos nós. A única coisa que nós precisamos ser, é essa comunidade, é essa igreja, que recebe e crê, que o mesmo Deus que transformou minha vida, pode transformar a de qualquer um que se rende a Ele. Olhe para si primeiro. Veja o que Deus fez na sua vida. Mas pastor, eu nasci num berço evangélico, você era tão pecador quanto os demais, porque você precisava de um mediador entre você e Deus. Porque lá no inferno, e ele existe também, é real, lá no inferno não tem sala para esse que pecou mais, para aquele que pecou menos, sala VIP para aquele que quase não pecou. Nas igrejas até tem sala VIP, nem no inferno tem, mas lá não tem. Ou seja, aquele que não tiver Cristo entre ele e Deus, vai todos para o mesmo lugar. Porém aqui é o lugar a qual nós revelamos, acolhemos e recebemos essas pessoas para irem à cruz e receber graça do nosso Salvador. Eu vejo redes sociais, status de WhatsApp, e eu fico imaginando se a pessoa escreve não se colocando em frente de um espelho, porque tem muita gente que parece que é mais dono do inferno do que o próprio Satanás. E eu não estou falando que a Bíblia não diz sobre o inferno, porque é para lá que aqueles que não confessam a Cristo vão. Mas será por que nós temos mais dificuldades às vezes de usar a nossa grande arma, que é a graça, e apontar para a graça? É isso que eu fico pensando muitas vezes. Por que nós sempre damos a consequência e não apontamos a solução? Porque consequência existe e ela virá. Mas por que nós não vivemos a solução, não apontamos a solução? A graça é esse solo onde as pessoas crescem com qualidade. O nosso papel como igreja é preparar esse solo para que todos que entrarem aqui recebam dessa graça.
Porque como que eles vão se sentir aceitos por Deus, amados por Deus, desejados por Deus, se o corpo de Cristo não aceita, não ama e não recebe, não deseja que eles estejam aqui? Como? Se nós somos a representação, embaixadores de Cristo na face da terra, como? O Espírito de Deus está vivo, irmão. O Espírito Santo é vivo, e Ele atua nos corações, Ele atua, Ele transforma, Ele liberta, mas por meio também do corpo de Cristo Jesus, que é a comunidade de fé, a igreja local, aonde ela estiver. Cristo abriu os braços na cruz para receber como você estava. Não foi assim? Sim ou não? Cristo abriu os braços na cruz para me receber como eu estava. E por que nós não podemos abrir os braços para receber os outros? Para refletir e praticar. Primeiro, bem básico, simples, para você aplicar na sua vida. Ore pedindo a Deus para que Ele revele qualquer traço de superioridade espiritual, porque às vezes nós nos vemos como superiores, e aí a gente manda para lá de ponta cabeça, de tobogã assim, ó. Primeiro veja quem você era, e vê o que Deus fez em você, e vê o que Deus pode fazer nos outros. Ore pedindo a Deus, revele, Senhor, qualquer orgulho, qualquer soberba religiosa, de espiritualidade na minha vida, qualquer arrogância espiritual, e renove então seu olhar para enxergar os outros como Ele enxergou você. Segundo, decida realizar um gesto específico de graça com alguém difícil. Essa semana aqui, escolha alguém assim difícil de se relacionar, sabe? Porque é gostoso, né? Quem a gente é amigo, com quem a gente se identifica, com quem a gente chega e dá um abraço e beija no rosto, e é só alegria, e marca churrasco. Olha que delícia. Mas isso é o mundo ideal, o mundo real não é assim. Decida fazer um ato de graça com alguém difícil. Ou então alguém novo, ou alguém que esteja voltando na fé que você conhece, aqui ou fora daqui. Acolha, o receba, dê palavras a ele de encorajamento. Diga para ele que Jesus fez na sua vida e pode fazer na vida dele. Terceiro e último, peça a Deus novos olhos, olhos da graça, olhos que enxerga por debaixo da lama, para ver o potencial, o valor eterno e a dignidade que Ele colocou em todos aqueles que está chamando. Peça para Deus, Deus, muda a minha visão, que eu possa ver aquilo que o Senhor pode realizar na vida, e aquilo que o Senhor já fez, imprimiu a imago Dei, a imagem de Deus em nós, que eu possa ver isso nas pessoas. E assim, então, irmãos, nós iremos começar a criar essa cultura de graça manifesta na igreja, e ver então a glória de Deus manifestada por meio da transformação de vida. Amém? Quero convidar você a orar. Fechar os seus olhos aí nesse momento. Peça para que Deus, essa palavra venha fazer sentido ao teu coração, venha cair como uma semente em terra fértil, venha germinar, crescer, frutificar e dar muitos frutos. Deus,
Em nome de Jesus. Queremos ser essa comunidade da graça. Esse povo que abraça, esse povo que acolhe a todos, não se importando como estão, o que fizeram, mas se importando com o que se tornarão, quem serão em ti. Deus, dá-nos estes olhos da graça, tanto para olharmos para nós mesmos, e enxergarmos quem éramos e o que fazíamos. Dá-nos esses olhos então voltados para ti também, para enxergarmos quem o Senhor é e o que o Senhor fez. E dá-nos esses olhos para olharmos para os outros, para vermos o valor que o Senhor vê. E ver aquilo que o Senhor pode fazer na vida de todos. Em nome de Jesus. Amém.